Bom, dissemos que o adicional noturno, ele integra a base de cálculo da hora extra. Então, aquele nosso trabalhador, o trabalhador do nosso exemplo, do exemplo que está na apostila de vocês, ele recebe 12,50 por cada hora comum. E dissemos que vai receber R$ 23,75 por cada hora extra realizada no período de 22 às 5, já que o adicional noturno entra no cálculo. E nesse nosso exemplo, a empresa paga a hora extra com 70%, e o adicional com 20%, tá certo? O adicional noturno. Então, somando 70 com mais 20, chegamos a 90%, que é o percentual que vamos usar para o cálculo da hora extra noturna. Então, não é qualquer hora extra que vai ser remunerada com 90%. Vai ser a hora extra noturna, aquela realizada entre 22 e 5. Rosalia, esse mesmo trabalhador do seu exemplo, ele realizou horas extras mistas. Uma quantidade ele realizou no horário diurno, né? Aquele horário antes das 22. E uma outra quantidade ele realizou no horário noturno. Ora, como que eu calculo? Tranquilo. As horas diurnas, as horas feitas no horário que não é considerado horário noturno, você vai remunerá-las com 70%, que é, no nosso exemplo, o percentual que a empresa usa para pagar. Então, você vai ter um valor das horas extras diurnas, e aí você vai calcular as horas extras noturnas. As horas extras noturnas, você vai remunerá-las com 90%. Por quê? Porque você tem que incluir o adicional, tá certo? Você precisa incluir o valor do adicional noturno. Então, por isso que elas vão custar 90 e não 70 como as diurnas, ok? Então, essa é a forma de você remunerar as horas extras, tanto diurnas quanto noturnas, e também o cálculo do adicional. Então, vamos pegar, pessoal, continuar nesse nosso exemplo. Nós dissemos que o trabalhador ganha 12,50 pela hora comum. Se ele realizar, por exemplo, 28 horas extras noturnas, nós dissemos que ele receberia R$ 665. Por quê? Porque ele vai pegar a hora comum, 12,50, né? E vai aplicar um percentual de 90%, o que vai dar uma hora extra noturna sendo paga a R$ 23,75. R$ 23,75, que é o valor de cada hora extra, vezes 28, no nosso exemplo, que é a quantidade de horas extras que ele realizou no mês, e todas elas, considerando que todas elas foram noturnas, nós chegamos ao valor de R$ 665. E vamos imaginar que esse trabalhador realizou nesse mesmo mês 50 horas noturnas, horas normais, já que ele trabalha, né, a jornada dele fica dentro lá do horário noturno. Então, ele realizou 50 horas noturnas. Quanto que ele vai ganhar a título de adicional noturno? Ora, 20% de 12,50 é 2,50. Se ele realizou 50 horas noturnas, para eu saber quanto que ele vai ganhar a título de adicional noturno no final do mês, basta eu multiplicar 2,50, que é o que ele ganha por cada adicional, por cada hora noturna que ele realiza, vezes a quantidade de horas que ele realizou no mês. No nosso exemplo, 50. Então, nós vamos chegar a um valor de R$ 125. Então, reparem, o que esse nosso trabalhador ele vai receber no final do mês? O salário base dele, R$ 2.500. Ele teve adicional noturno, 50 horas que ele fez nesse mês, e esse adicional noturno dá a ele um direito de receber R$ 2,50 a mais por cada hora que ele realizar. Então, portanto, realizou 50 horas, 50 vezes 2,50, chegamos a R$ 125. E fizemos o cálculo da hora extra, ele realizou horas extras noturnas, que, portanto, são remuneradas com 90%, 70% da hora extra mais 20% do adicional. Cada hora extra dele noturna custa R$ 23,75, a empresa deve pagar R$ 23,75. Como no nosso exemplo, ele realizou 28 horas,
noturnas extras, horas extras noturnas, ele receberia 665. Então, ele tem os 2.500 do salário, ele tem os 125 do adicional e ele terá R$ 665 de horas extras, o que daria para ele um salário bruto de 3.290, uma remuneração bruta, melhor dizendo, naquele mês, nessas condições que falamos, de 3.290, tá? Então, reparem que ele teria uma remuneração maior do que o salário básico, que é R$ 2.500. E essa remuneração maior, ela decorre da realização de horas extras, realizadas à noite, no horário noturno, e também do trabalho noturno, que garante a ele R$ 2,50 a mais por cada hora noturna que ele realizar. Tá bom, pessoal? Então, é assim que calculamos o adicional noturno e é assim que calculamos a hora extra noturna, realizada, portanto, de 22 às 5 para os trabalhadores urbanos. Qual é o raciocínio para o trabalhador rural? Exatamente o mesmo, você apenas vai olhar o horário. O horário noturno do trabalhador rural começa uma hora mais cedo, portanto, começa às 22 e, consequentemente, termina uma hora mais cedo, às 4 da manhã, tá bom? Então, é assim que calculamos hora extra noturna e que calculamos adicional noturno. Ainda sobre o adicional noturno, é importante que a gente faça uma ressalva. Nós sabemos que uma hora ela tem 60 minutos, né? Então, uma hora tem 60 minutos. Então, o reloginho vai lá, dá 60 voltas, sai do 10 horas, vai para 11 horas, 60 minutos. Então, quando você diz assim, qual é a duração de uma hora? A duração de uma hora, né, uma hora dura 60 minutos. Quando você fala do horário noturno, pessoal, por incrível que pareça, é uma ficção, né, que não vai interferir no nosso relógio, é uma ficção do direito. A hora noturna não tem 60 minutos. A hora noturna é uma hora mais curta. Ela dura 52 minutos e 30 segundos. Portanto, ela tem uma duração inferior em 7 minutos e meio da hora normal, tá? Por que que foi feita essa redução? Tudo pensando na saúde do trabalhador. Então, reparem, o trabalhador começa às 22 horas no seu horário noturno. Ele precisa esperar até 11 horas para ter completado uma hora noturna? Não. Quando for 22 horas, 52 minutos e 30 segundos, ele já terá, para fins do direito, completado uma hora de noturno. Tá certo? A hora noturna, a duração não coincide com o relógio, porque ela é mais curta. Mas isso é uma ficção do direito. Não quer dizer que o relógio do sujeito, à noite, vai mudar uma hora quando bater 52 e 30. Não. Esse controle é um controle fictício. Então, se ele trabalhou 52 minutos e meio, para o direito, ele já trabalhou uma hora noturna. Então, ela tem uma duração menor em 7 minutos e meio. Tá certo? Então, pessoal, o que que acontece? Se o trabalhador, ele realiza um trabalho de 22 às 4 da manhã, então 10, contem comigo, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, tá certo? Ele vai ter trabalhado, se nós considerarmos o nosso relógio comum, ele terá trabalhado 6 horas. Por quê? Porque a hora no nosso relógio, a nossa hora comum, tem 60 minutos. Então, ele vai ter lá 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 6 horas. Pois é, se ele trabalha 6 horas, no real, no nosso relógio, ele trabalhou 6 horas, para o direito do trabalho, ele trabalhou um pouquinho mais. Por quê? Porque para o direito do trabalho, e somente para o direito do trabalho, a hora noturna, aquela hora realizada entre 22 e 5 da manhã, ela tem uma duração menor, ela tem uma duração de 52 minutos e meio. Então, as 6 horas que a gente falou, considerando que a gente tenha essa redução da duração da hora de 7 minutos e meio, 6 horas de horário de relógio equivalem a 6 horas e 85 minutos de horário noturno, segundo a legislação trabalhista. Então, a gente precisa sempre considerar essa duração menor quando a gente for calcular o adicional noturno, e é isso que eu vou falar para vocês já já no próximo vídeo.